Boa tarde, meus irmãos. Muita paz, muita luz, muita força, muita paciência nessas horas de confinamento. Nós vamos agora fazer mais um Evangelho. Tá? Esse capítulo é o 4. E o título é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas antes, eu acho que é importante, nós vamos fazer uma preparação. Agradecemos a Deus e a nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus e a orientação do nosso mentor Bezerra de Menezes possa ser sentida por todos que estão agora participando e que assim seja. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Era muito importante para Allan Kardec, para na época justificar que a reencarnação já existia nos dogmas cristãos, que era para ele um suporte valioso na explanação. Tanto é que até no Livro dos Espíritos, na pergunta 1011, assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? A resposta é evidente. Ademais, essa doutrina decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que logo se compreenderão neste sentido. Dentro de pouco tempo se reconhecerá que o Espiritismo se destaca a cada passo do próprio texto das Escrituras Sagradas. Os Espíritos, portanto, não vêm subverter a religião como alguns o pretendem. Vem, ao contrário, confirmá-la, sancioná-la por provas irrecusáveis. Porém, como são chegados os tempos de não mais empregar linguagem figurada, eles se exprimem sem alegorias e dão às coisas sentido claro e preciso, que não possa estar sujeito a nenhuma interpretação falsa. Eis porque, dentro de algum tempo, tereis mais pessoas sinceramente religiosas e crentes do que hoje. Espírito São Luís. Então, esse foi uma primeira abordagem interessante no Livro dos Espíritos. E aí veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá ele fez essas pesquisas sobre, claro, a supervisão dos espíritos. E se vocês me permitam, vamos entrar na leitura dos 3 capítulos primeiros. Nós temos um quarto, não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. Jesus, tendo vindo às cercânias de Cesares e de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem quem eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus perguntou: e vós, quem dizeis quem eu sou?
Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isto te revelaram, meu Pai, que está no céu. Isso foi o Evangelho de Mateus 16, parágrafo 13 a 17, e Marcos 8, parágrafo 27 a 30. Vamos na segunda. O tetrarca Herodes, porém, ouvi falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitará entre os mortos, outro que Elias havia aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha muita vontade de vê-lo. Marcos 6, de 14 a 16, e Lucas 9, de 7 a 9. Vamos na terceira. Após a transfiguração, seus discípulos, então, o interrogaram dessa forma: Por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: É verdade que Elias há de vir a restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como bem lhe aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele lhes falará. Mateus 17, capítulo 10 a 13, e Marcos 9, capítulo de 11 a 13. É muita informação nesses 3 episódios. Tá? Vamos entender essas mensagens dessa forma. Que a gente começou a cercar de Cesárea de Filipe, que é um vilarejozinho, lá em cima, se você ver o mapa da Galileia, é bem na fronteira com a Síria. E fazia parte justamente ainda dessa concentração de crenças e de religiões pró-reencarnação. Na época tinha os egípcios, tinha toda a Mesopotâmia, tinha os assírios, todos eles acreditavam na reencarnação. Então, quando Jesus fala: O que dizem os homens, ou seja, os comuns dos mortais, ou seja, as pessoas que não estavam seguindo eles, não eram apóstolos, o que dizem os homens? Então já falaram que Jesus era a reencarnação de Elias, do João Batista, do Jeremias ou de qualquer outro profeta. Então já era ancorado na época a possibilidade da reencarnação. Tá? E também nós temos, na resposta de Jesus, a pergunta que ele fez aos seus apóstolos também eram convencidos da reencarnação, pois ele perguntou. E a pergunta era: e vós, quem dizes quem eu sou? Aí, Simão Pedro já levantou o dedo, primeiro da classe, e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a resposta de Jesus foi: Bem-aventurado é Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isto te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, se não é
do comum, da carne, nem do sangue, é pela mediunidade. Porque Simão já sabia. Simão era médium. Então, nós temos aqui, e Allan Kardec escolheu esse primeiro capítulo, explicando isto. Já existia, portanto, a ideia da reencarnação, a ideia não, a aprovação da reencarnação. Isso no texto sagrado. Que nas igrejas que briga com, coitado, com a gente, mas e também essa posição referente à mediunidade. Ou seja, alguém já falou para Simão. Mas vamos continuar. No segundo parágrafo, fala de Herodes. Tá? O Herodes também já ouviram falar desse Jesus, pedia para todo mundo quem era esse Jesus. E de novo, vem, não, diz o que é João Batista, o outro que é Elias, que era um antigo profeta que tinha ressuscitado. E o Herodes mais falou mesmo, eu mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem é, então, esse de quem eu dizer tão grandes coisas? Ou seja, é uma prova que, nessa época, a reencarnação era totalmente ancorada na religião judaica, hebraica. E no terceiro, após a transfiguração todo mundo sabe, né? Que foi um milagre da presença de Elias junto com Moisés em cima de uma montanha. Jesus ficou iluminado e lá foi a palavra de Deus que apresentou o seu filho. Ou seja, os espíritos do Elias e de Moisés estavam juntos. Eles não falaram nada, mas foi uma apresentação do divino. E logo, os discípulos, então, o interrogaram dessa forma. Por que dizem os escribas ser preciso que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu, é verdade que Elias há de vir de restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como bem lhe aprouve, ou seja, mataram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que fora de João Batista, que ele falava, foi o João Batista, que era o Elias, ou seja, a reencarnação do Elias era o João Batista, melhor dizer. Então são 3 leituras importantes que o Allan Kardec quis passar para nós, para tentar colocar um pouquinho de ordem e desmistificar nossa doutrina. O Constantino reuniu em 325 o Concílio de Niceia, que ia definir a ordem da nova ortodoxia, ou seja, pronto, vamos definir o que é. E a partir desse momento, a poderosa união da Igreja e do Estado, constantemente sob o domínio do imperador, decretou o que era aceitável e o que era herético. A ortodoxia reconhecia a existência de apenas 2 vidas, uma vida corporal e outra sucedendo à ressurreição. Os bispos que não aceitaram os resultados do conselho e os notáveis foram rapidamente demitidos. Ou seja, não existia no apio. Ou seja, foi decreto do ser humano.
não foi decreto de Deus. Então a doutrina veio para ajudar a compreender melhor essa parte. Mas eu queria também fazer essa leitura, que é muito importante, a famosa leitura do Nicódemos. Vamos lá, quem era o Nicódemos? Era um dos, um senador, né? Um dos presidentes do Senado da época, claro, não dos romanos, dos judeus. Então era uma pessoa muito importante. Vamos lá. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicódemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicódemos respondeu: como pode nascer um homem já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admira de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todos os homens que é nascido do Espírito. Respondeu Nicódemos: como pode isso acontecer? Disse-lhe Jesus: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas? Em verdade, eu te digo que não dizemos senão o que sabemos, e só damos testemunho do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? É João 3, capítulo de 11 a 12. Então, interessante que foi o João que contou esse episódio, e não Mateus ou Marcos. Mas diz que o João não quis se sobrepor aos outros evangelhos, mas que também demonstraria que Jesus demonstrou que a misericórdia divina era essa reencarnação. Ou seja, já sabia Nicódemos da reencarnação. Ele falou: mas do ventre, um velhinho pode sair do ventre da sua própria mãe, ou seja, pode reencarnar, ou seja, ele já sabia. A gente vê muito nitidamente isso. Mas como pode isso acontecer? Aí é o processo que o Nicódemos queria saber. E Jesus falou que era sobre a existência. Em verdade, eu te digo que não dizemos senão o que sabemos. Então ele disse: olha, eu sou filho de Deus. Eu estou lhe trazendo isto, que é uma vontade e a naturalidade da divinidade de meu Pai. Então, isso é importante, na meu ver. Quando ele fala que o Espírito sopra onde quer.
Uma tradução fala que é o vento, tá? Então tem essa parte aí, mas nós entendemos que em vez de vento, é o espírito sopra onde quer. Ou seja, o espírito tem livre-arbítrio, tá? Ele quer, ele vai nesse lado ou ele vai no outro. Ouves a sua voz, ou seja, ele é na tua volta. Ele faz parte do teu mundo. Mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Ou seja, o importante não é cuidar da vida alheia, é cuidar da sua vida. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E tem mais uma coisa interessantíssima. O que é muita leitura, né, hoje. Então, vamos lá. Ele faz da carne, o que nasce da carne, só pode ser carne, ou seja, volta a cinza. A carne não é espírito, mas o que vem do espírito, volta em espírito. Tá? Em verdade eu te digo, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. A menção da água é que na época, na antiguidade, na época de Jesus, a crença era que a terra tinha nascido da água, né? O espírito saiu da água, né? Então, por isso que vem essa parte. Se um homem não renasce da água, ou seja, da força da espiritualidade e do espírito, é fácil compreender. Então, gente, obrigado pela... Esse é realmente um evangelho um pouco comprido, mas é como eu falei, parece uma caça ao tesouro. A cada frase te leva a um estudo. Esse estudo te leva a outro estudo. E nós temos tanto a aprender que quero que vocês participem. A Meli me chamou, eu agradeço. E vamos lá, vamos aprender todos. E aí vamos fazer um encerramento, já que nós fizemos uma abertura, tá? Agradecemos a todos que participam nesse evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvem em um manto de muita luz e amor. É dessa força que nosso mentor Bezerra de Menezes me proporcionou nessa tarde. E que assim seja.